Paz do Senhor, queridos. Vamos nos colocar de pé. Gostaria de estar compartilhando com vocês livro de Salmos 46, versão ARAB. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde até amanhã. A presença do Senhor sempre estará conosco. Ainda que os montes se estremeçam, Ele sempre estará. Ainda que as dificuldades batam na sua porta, ainda que a doença chegue até a sua família, o que eu queria te deixar nessa noite é isso: que o Espírito Santo, Ele nunca te abandonará. Que você possa se sentir confortado pelo Espírito Santo. Eu não sei o que você entrou sentindo aqui nessa noite. Antes mesmo de vir para a igreja, eu estava meditando em algumas palavras e parecia que aquilo que eu lia não era o que Deus queria. E eu fiquei folheando a Bíblia e não me senti confortável para trazer nenhuma das palavras. Porém, uma das passagens que estava passando, Deus me trouxe nesse salmo. E eu acredito que Ele me trouxe justamente nesse salmo porque Ele queria trazer algo para a sua vida nessa noite. O que eu quero te dizer é só que você abra seu coração e que você se derrame na presença dEle, que você deixe Ele entrar na sua vida e fazer o que Ele tiver vontade. Deixe Ele agir dentro de você nessa noite. Deixe o Espírito Santo te tocar, te transbordar. Deixe Ele trazer até você a alegria que você não encontra lá fora. Porque existe uma felicidade, existe uma alegria que somente o reino pode proporcionar. Que você se sinta apto para sentir essa alegria nessa noite. Porque essa alegria que o Espírito Santo quer derramar sobre você. Oh, santo é teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Descobri teu rio em mim e transbordei do seu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto de vida aqui.
fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Se tu fluir, teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Se tu fluir, teu rio de vida aqui. Se tu teu rio de vida aqui. Deixa ele fluir dentro de você, deixa. Se tu fluir, vai sentindo a presença dele fluindo dentro de você. Vai sentindo a presença dele te restaurando. Se tu fluir, ele está fluindo dentro de você. Ele está fluindo dentro de você, levando embora todas as tristezas, todas as dores. Oh, se tu fluir, teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Se tu fluir, teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Se tu fluir, teu rio de vida aqui. Se tu fluir, teu rio de vida aqui. Oh, santo é o teu nome, Senhor. Como é bom sentir a tua presença fluindo entre nós, Senhor. Melhor ainda é saber, Pai, que o Senhor faz maravilhas. E que todos os dias o Senhor nos chama para estar mais pertinho de Ti. Obrigado, Deus. Obrigado.
Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Esse é o convite dele pra você nessa noite. Confie nele. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor. Entregue tudo a Ele. Pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, ou tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu. Te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno,
sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Para sempre estará. Para sempre estará. Sempre estará, Deus. Sempre, sempre. O Senhor é tão maravilhoso, Deus. Não existem palavras, ó Pai, que possa descrever ou sequer explicar. Não existe. O Senhor é, isso sempre será tudo para nós, Deus. Existe uma gratidão tão grande, Senhor, tão grande em meu coração por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelos tempos difíceis que passamos. Creio que cada um deles foi necessário para nos preparar, Senhor. Creio também que tudo isso é um processo onde o Senhor escolheu cada ponto, cada vírgula, cada dificuldade. Eu te louvo por cada uma delas, Senhor. O Senhor quer nos preparar, então nos prepara, Senhor, porque aqui estamos, Senhor, para ser preparados por Ti, assim como o Senhor deseja, Deus. Podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi levado a um lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão. Mas ele não reclamou, mas ele não reclamou, ele só perguntou em alta voz, gritou assim. Deus meu,
sincero filho de Deus. Sempre será assim. Sempre será assim, nunca haverá assim, nunca haverá. Nunca haverá ninguém semelhante a ti, Pai. Um Deus tão amoroso, um Pai tão bondoso como tu. Louvado seja teu nome pelo século dos séculos, Senhor. Que os povos exaltem o teu santo nome. Que as nações se curvem diante de ti e reconheçam que somente tu és Deus, que não há outro caminho. Obrigado, Deus, por esses momentos, Pai, na tua presença, de adoração, por o Senhor se fazer presente, por sempre estar aqui conosco, Deus. Abençoa nossas vidas, que possamos receber, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Abençoa, Pai, a vida do ministro que vai estar trazendo a palavra, que o Senhor possa estar, Pai, se derramando sobre ela, Senhor. Que ela possa estar transbordando, Pai, da tua presença, do teu amor. Que ela venha estar, Pai, sendo boca de ti nessa noite, Deus. Que venhamos absorver tudo o que o Senhor tem para nós, Pai. Obrigado, Senhor. Te agradeço também, ó Deus, pelos dízimos e as ofertas. Que o Senhor possa estar abençoando as casas, as famílias, os lares, os trabalhos. Que nunca venham faltar, ó Pai, aqueles que buscam em ti, Deus, e aqueles que necessitam. Se eu te oro, Deus, te agradeço. Sinta-se à vontade para trazer seus dízimos, suas ofertas. Aleluia, que Deus seja louvado e adorado sempre, amém? Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Espero que você tenha entregado um aroma suave a Deus, amém? Eu gostaria que você estendesse sua mão para cá, para nós abençoarmos a pastora. Deus amado, obrigado, Deus, por esses momentos de louvor e de adoração, Pai. Nós sabemos, Deus, que fomos criados para te adorar, Deus, e nós queremos cumprir o nosso propósito com excelência. Então, aceita nosso louvor, Pai, aceita nossa adoração. Nós te amamos, estamos aqui por causa do Senhor, Pai, porque queremos mais de Ti, porque queremos te honrar. Queremos, Deus, te enaltecer. E queremos também, Deus, aprender aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso te pedimos, Deus, em uma só voz, Deus, toda a sua igreja, Pai, de mãos estendidas, para que o Senhor abençoe, Deus, a pastora Luciana. Que o Senhor venha encher ela, Deus, com a sua sabedoria, Deus, e que ela possa transmitir, Deus, a sua palavra, Deus, para a sua igreja, Pai. E nós queremos receber tudo que o Senhor tem para nós, Deus. Queremos, em nome de Jesus, pedir a sua ajuda para focarmos a nossa mente em Ti, Deus, e cancelamos no poderoso nome de Jesus qualquer estratégia do inimigo, Deus, de desviar a nossa atenção e roubar aquilo que o Senhor tem para nós. Abençoamos em nome de Jesus a vida da pastora Luciana, Pai. Amém. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. As crianças podem ir para o cultinho com a Prof. Deise e a Prof. Isabela. Amém. Glória a Deus. Coloca aquele fundinho romântico aí, irmão. O pessoal para aqui, a gente fica até vontade de continuar aqui louvando, flutuando na presença do Senhor, tão bom.
Eu não sei você, mas, bom, eu sou suspeita para falar, né? Por mim, a gente ficava 2 horas aqui só adorando a Deus, tão gostoso. Amém. Amém. Aleluia. Bom, queridos, acredito que alguns já viram aí, acompanharam a tag do culto. Depois de alguns dias, Deus ministrando fortemente conosco sobre esse tempo de preparação. E nós estamos em preparação para tudo aquilo que o Senhor tem, né, para esse tempo, para essa estação. Essa estação que vem se aproximando e nós vemos tantas coisas acontecendo. Deus falando conosco nesses últimos dias. A última vez que eu estive aqui pregando, Deus tinha falado sobre o odre novo. Um tempo de preparação para o avivamento, aquilo que Deus tem para nos entregar, que nós não estamos preparados para receber toda a glória dEle. E nós temos visto assim uma sequência de palavras, a pastora Cris, o pastor Alexandre, o pastor Murilo, o pastor Lucas sempre falando. O último agora, o pastor Murilo falando sobre o jejum, também preparação, oração, palavra, jejum, adoração. Então em todo tempo nós temos visto isso. E o Senhor nos últimos dias começou a ministrar comigo sobre um tempo de descanso. Sobre um descanso no caminho. Eu falei, Deus, não dá tempo de descansar, nós estamos desesperados. Eu não sei se você tem o mesmo sentimento que eu, mas queridos, a cada culto, a cada dia, não só aqui na igreja, mas às vezes lendo a palavra ou ouvindo uma palavra de alguém, porque hoje a gente tem uma oferta tão grande na internet, são tantos pregadores em todo o tempo. Mas é todo mundo falando a mesma coisa. Nós vemos o Espírito Santo naquela mesma língua, falando que está chegando o tempo das últimas chuvas, está chegando o tempo e a igreja precisa se preparar, é o avivamento. E eu fico, Deus, o que nós temos que ser, o que nós temos que fazer, o que nós temos que orar. E a cada culto eu saio, parece que mais desesperada, pensando, Senhor, o que falta, né? Senhor, aquilo que depende do Senhor, eu sei que nós não temos como fazer nada, mas e aquilo que somos nós, Senhor, né? O que falta a gente se preparar? O que falta a gente orar? O que falta a gente aprender? Será que a gente tem que ler mais a Bíblia? Será que a gente tem que orar mais? Será que a gente tem que adorar mais? E a gente fica com aquele pensamento. Eu não sei se você tem esse mesmo sentimento que eu, mas às vezes eu fico, e agora? Qual que é o próximo passo? O que nós temos que fazer, né? E talvez diante de tudo isso, às vezes a gente pense em ficar lá tentando ou lutando o tempo todo, ou orando o tempo todo, ou lendo o tempo todo, e de repente pela cabeça de alguns passa assim, eu vou desistir porque não tem muito o que fazer, né? Não sei. E aí o Senhor começou a falar comigo que nós também precisamos descansar. Nós precisamos fazer tudo isso, mas nós também precisamos de um tempo de descanso. E essa palavra, eu creio que no meio de tantas palavras de preparação, é uma palavra para o nosso coração, porque tem sido para o meu coração. Algo que Deus tem ministrado comigo, falando assim, calma, porque eu também sou descanso. No meio de tanta coisa que acontece na nossa vida, seja no nosso trabalho, seja com a nossa família, seja em casa, seja na igreja, seja a vida secular, seja a vida eclesiástica, tudo tem um tempo também de descanso. Calma, porque Deus também é descanso. Deus não é só essa loucura, Deus não é só, também tudo isso mas Deus também é descanso. E aí enquanto Deus vinha falando tudo isso comigo, que seria um dia de refrigério no meio de tudo isso que Deus tem falado da preparação. Eu orando e preparando a palavra, Deus me trouxe à memória uma viagem que nós fizemos. E isso tudo para elucidar o que nós vamos falar essa noite. Há alguns anos atrás, nós fizemos uma viagem. Eu, Lucas e Isabela, a Thaís e o Jurandir foram conosco. Foi logo quando eu acabei o tratamento do câncer, a gente estava muito cansado, né, de tudo aquilo, e a gente fez uma viagem. E nessa viagem, era muita coisa que a gente tinha para viver num tempo muito curto.
Sabe aqueles lugares que você vai que tem tanta coisa para ver e para fazer que você fala, eu não quero nem dormir, porque senão não vai dar tempo de tudo que tem para fazer. Eu sei que nós viajamos muitas horas, a gente estava muito cansado, e quando nós chegamos no destino, o pastor Lucas olhou e falou assim, uau, era umas 6 da tarde, amor? Acho que era isso, né? 6, 7 horas assim, da tarde, da noite já. E ele falou, uau, então vamos tomar um banho agora, vamos descansar, porque tinha passado a noite inteira viajando e sem dormir. E eu falei, como assim? Não vamos não. Falei, vamos tomar um banho, trocar de roupa e vamos pra rua. Vamos já começar a viver o que a gente tem que viver aqui. Senão não vai dar tempo de fazer tudo que a gente tem para fazer. A gente vai dormir em casa. Aqui nós não vamos dormir coisa nenhuma. E aquele desespero, né? Meio estilo Luciana de ser. E aí, eu sei que chegava de manhã, a Isabela tinha 5 para 6 anos. E a gente tinha que sair cedo para fazer aquele monte de coisa. Imagina. Os pais, eles conhecem a capacidade do filho, a estrutura do filho. E a gente sabia que ela não tinha condição de fazer tudo o que a gente tinha para fazer durante o dia, porque a gente sabia que a gente só ia voltar 10, 11 da noite para o hotel. Então o pai, ele prepara tudo, e eu comecei a recordar disso. A gente pegava uma mochila, a gente não sabia que horas que ia parar para conseguir comer. A gente já foi no mercado no primeiro dia, a gente comprou um monte de coisa, trouxe para o hotel. Então a gente já deixava aquela mochila preparada de manhã, porque a hora que desse tempo de parar para comer, a gente comia. Mas se não desse tempo, tinha um lanche, tinha uma fruta, a gente levava água, a gente estava ali preparado para suprir alguma necessidade do caminho. Porque a gente não sabia que horas que ia poder parar para comer. Mas eu me lembro, isso não saiu da minha mente enquanto eu preparava essa mensagem. A gente começava a caminhar. E quando ia dando ali umas 2 horas que a gente já tinha rodado alguns locais, a Isabela começava a não dar conta mais de andar. Ela já estava cansada, ela era pequena, ela não tinha a mesma estrutura que nós adultos. Então chegava a hora dela ir para o colo. E aí o pastor Lucas pegava a Isabela e colocava assim no ombro, sabe? De cavalinho que coloca a criança. E dali ela ia um tempo no ombro. E a gente andando, e aí ela já não estava mais andando, agora ela estava descansando. Ela ia chegar no destino. Ela ia chegar onde o pai ia levar ela. Mas agora ela estava descansando, porque tinha o tempo dela andar, mas tinha o tempo dela descansar. E tinha a hora que até ele cansava de carregar ela. E a gente aproveitava o Jurandir junto, compridão, forte também. Dali a pouco a gente passava a Isabela para o ombro do Jurandir. E aí lá ia o Jurandir também carregando um pouco a Isabela. E o Senhor ministrando comigo que ora o Senhor vai nos carregar no colo nesses tempos de descanso. Ora Deus vai nos carregar no colo. Mas vai ter momentos que Ele vai preparar pessoas para nos carregar no colo. Pessoas que vão entregar uma palavra e vai ser vindo de Deus aquilo. A pessoa vai às vezes nos entregar uma palavra, a pessoa vai nos dar um abraço que vai nos confortar de uma forma naquele momento que vai ser o nosso descanso, às vezes um sorriso, às vezes uma mensagem de WhatsApp que a gente recebe inesperadamente. E é aquele refrigério para a nossa alma. Porque Deus pode usar toda e qualquer situação para nos trazer esse descanso, amém? E aí Deus foi ministrando comigo sobre isso. Da mesma forma que eu e o pastor Lucas, a gente conhecia a estrutura da Isabela. A capacidade dela, até onde que ela iria suportar. Caminhar para poder viver tudo que ela tinha para viver naquele lugar. Deus conhece a nossa estrutura. Fala assim para o teu irmão, Deus conhece a tua estrutura. Deus conhece. Mas queridos, é tão forte isso, porque além dele conhecer, Ele respeita. Deus respeita a nossa estrutura. Não adianta a gente achar que tudo que a gente não leu da Bíblia até agora, a gente vai conseguir ler esse ano. Eu vou conseguir ler tudo que eu não li, ou tudo que eu não aprendi. Porque o avivamento está chegando, eu tenho que estar preparado. Eu tenho que ser um odre novo. Tudo aquilo que eu não aprendi do Senhor, porque eu estava lá fazendo outras coisas que eu não estava dando importância, agora eu estou dando importância, a gente não vai conseguir fazer tudo. Às vezes num espaço tão curto, e Deus, Ele entende isso. Deus conhece a nossa estrutura e Ele, além de conhecer, Ele respeita a nossa estrutura. Ele não vai tentar colocar 2 litros onde só cabe 1, queridos. A gente vai alargando as tendas devagarzinho. Em nome de Jesus, porque é Deus que vai aumentando a nossa capacidade,
A gente vai se esforçando igual uma criança crescendo mesmo. Eu acho que hoje, se nós fôssemos fazer a mesma viagem, ela ia precisar ficar menos no colo, para a glória de Deus. O pastor Lucas não ia aguentar tanto tempo carregando essa menina no ombro, que agora já está pesada também. Conforme a criança vai crescendo, ela vai tendo mais capacidade de andar, mas o pai também vai tendo até menos capacidade de carregar, porque ela vai crescendo e ela vai ganhando maturidade, ela vai ganhando estrutura. Amém? Então é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre esse tempo de descanso, e o Pai nos permite isso. E Ele quer que a gente viva um tempo de descanso, porque isso é bíblico. E sabe, eu comecei a ler, porque eu não sou médica, né? Eu sou pastora e advogada, eu não sou médica. Então eu comecei a ler na internet. E comecei a estudar em alguns sites sobre essa questão do descanso. E queridos, como que é importante o descanso físico, e você vai concordar comigo. A falta do descanso físico, a curto prazo, o que ela faz na nossa vida? Para pensar quando você está às vezes meio doente, ou quando você está com o filho doente, você passa uns 2, 3 dias sem dormir direito, sem descansar. Às vezes tem que sair cedo, trabalhar, chega à noite, o filho com febre. Quem tem filho sabe o que eu estou falando. Quem não tem, às vezes já ficou doente também, sabe o que é. Você às vezes ter noites mal dormidas, às vezes uma insônia, uma preocupação. Algo que está ali te trazendo uma ansiedade, às vezes você não está conseguindo dormir direito. O que acontece a curto prazo? Você fica irritado no outro dia. A curto prazo é isso, você fica um pouco estressado, um pouco irritado. Você fica fadigado, você tem uma diminuição ali da sua capacidade de rendição, de rendimento. Você começa a render menos nas suas atividades cotidianas porque você está cansado. Às vezes você conseguiria sentar e fazer um monte de conta naquele dia, mas você está tão irritado que você fala, não vou nem fazer conta hoje, que hoje eu estou só esperando o dia passar para chegar de noite eu poder deitar de novo, porque eu estou precisando dormir. Você já viu criança irritada? Quem é mãe sabe como é que é isso. A criança não dormiu direito, a mãe já sabe, ela não quer nem fazer visita na casa dos outros. Ela chega na casa das outras pessoas, a pessoa chama para almoçar, você fala, nossa, hoje eu vou lá almoçar, essa menina não dormiu, vai dar um serviço. Vai dando a hora do almoço, aquela criança está chata, irritada, daí você já fala, olha, está precisando dormir. Mãe não fala isso? Está precisando dormir. Porque o pai e a mãe, ele entende que o filho precisa do descanso. Mas Deus também entende que a gente precisa de descanso. Nós não somos máquinas, nós precisamos de um descanso. E eu comecei a ler e a estudar, e queridos, a longo prazo é muito sério. As pessoas que vão tendo aquela insônia crônica, pessoas que não conseguem dormir, que começam a ficar à base de remédio, pessoas que não conseguem descansar, aquelas pessoas hiperativas. Isso tudo, a falta de descanso pode começar a gerar o aparecimento de doenças ou até o agravamento de doenças. E eu comecei a ler que até a obesidade, depressão, tudo isso pode ser um dos fatores que pode advir da falta de descanso. Transtornos de sono, transtornos psicológicos, queda de imunidade. Quando eu tive o câncer, eu li muito sobre imunidade. É muito importante que a gente tenha muita imunidade. A gente não luta contra uma doença se a gente não tem imunidade. Mas a imunidade não vem só pelo aquilo que a gente come. Não é só pela comida. Eu aprendi tudo quanto é suco de imunidade. Quem tiver problema de imunidade pode falar comigo. Aquele suco bomba que ia de tudo, até inhame eu colocava para bater no liquidificador para subir a imunidade. É couve, é inhame, é brócolis, tudo que é verde, tudo que é vermelho, tudo que é laranja, tudo que é roxo. Você ia batendo lá e depois tinha que tomar aquele negócio. Porque a imunidade é muito importante. Quando a gente está com a queda de imunidade, a gente fica muito mais suscetível a doenças. Mas a falta de descanso derruba a sua imunidade. Derruba a nossa imunidade. E nós ficamos também suscetíveis a doenças. Eu queria falar do significado de descanso. No dicionário diz assim, que é o ato de descansar, de pausar, de relaxar. Mas o que eu achei mais interessante, porque os primeiros itens parecia paralisação. Parecia você, tipo, não vou fazer nada. Nossa, para quem gosta de fazer as coisas, daí é uma loucura. Você fala, como assim eu não vou fazer nada? Pausar, parar, relaxar. Não, eu não estou nesse mundo para relaxar. Mas aí estava escrito assim, recarregar a energia. Então, o descanso também significa recarregar a energia. No grego,
A palavra descanso significa anápausis ou catápausis, que significa pausa, descanso, refrigério. O descanso é uma recompensa dada por Deus. E na Bíblia consta quase 200 vezes a palavra descanso ou descansar. Na Bíblia, que você está lendo aí todo dia. Quase 200 vezes a palavra descanso ou descansar. E aí a gente vê que Deus foi o primeiro a descansar. Deus foi o primeiro a descansar. Eu queria que vocês colocassem, por favor, aquela tag. Descansa no Senhor, aquele da criança no colo. Descansa no Senhor. O primeiro que mostrou o que é o descanso foi Deus. Se puder ir colocando a palavra de Deus também, eu vou precisar ler Gênesis 2, verso 3. Gênesis 2, verso 3. Depois que eu ler o versículo, você pode voltar a tag, tá? Gênesis 2, verso 3, diz assim: E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera, porque nele descansou. E você conhece a palavra de Deus. Deus fez tudo em 6 dias. Mas no 7º dia ele descansou. E eu acho maravilhoso como que a lei de Deus, ela é soberana em tudo. E a gente vê a lei dos homens e eu olho sempre, né? Eu que trabalho com leis. Eu olho assim e falo, eita, mas vocês não têm nem criatividade. Copia tudo Deus, né? Porque quando você vai ler a CLT, quando você vai ver, por exemplo, as leis trabalhistas, lá está escrito que a gente tem que trabalhar até 44 horas na semana. De segunda a sábado é a regra. E ter o domingo de descanso. Ah, pastora, mas eu trabalho no domingo. Algum dia de descanso na semana você tem. Porque não pode ficar os 7 dias. Quem mexe aí com a área trabalhista sabe o que eu estou falando. Ficar sem ter o descanso. Então, via de regra, a gente pode trabalhar 6 dias, mas você tem que ter um dia de descanso. E isso é o maior período de descanso. Mas aí quando você vai ver entre uma jornada e outra, tem um tal de intervalo interjornada, que tem que ser de pelo menos 11 horas. Entre uma jornada de um dia e o outro dia, está escrito lá na lei. Então nem que o seu patrão queira te colocar para trabalhar 24 horas, ele não pode. Tem uns que colocam, mas não pode. Está lá na lei, que tem que ter as 11 horas de descanso. E aí, dentro da jornada, tem mais um intervalo, que é o intra-jornada, que é dentro. Que é para você poder se alimentar. Que é o intervalo de alimentação e descanso, que tem que ser de pelo menos 1 hora. Então você vê que Deus é perfeito em tudo, e a gente vê os homens tendo que copiar Deus, porque estava lá. Deus foi o primeiro que descansou. Deus é o descanso do início. Repete assim: Deus trouxe o descanso do início. Jesus trouxe o descanso do meio. Lá no Velho Testamento, quando Deus criou tudo, Ele já instituiu o dia de descanso. Mas aí depois a gente vem para o Novo Testamento. Ah, pastora, você está falando lá do Velho Testamento, criação. Mas aí a gente vem para o Novo Testamento. E a gente vê Jesus trazendo o descanso no caminho. Eu queria que os meninos fossem abrindo Marcos 6. Eu vou ler o 31 e 32. Pode ser a RA. Olha que coisa interessante. Jesus era Deus, Filho de Deus. Mas Jesus viveu na terra como homem. Então, lá no Velho Testamento, a gente vê Deus instituindo o descanso como uma forma de período. Ele fez tudo em 6 dias, ele descansou em 1 dia. Mas aqui a gente vê Jesus instituindo o descanso de 2 formas. E a primeira forma é na continuação do que Deus falou, de períodos. Olha o que diz aqui. E ele lhes disse, ele estava falando com os discípulos: vinde repousar um pouco, à parte, separado, né, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. As multidões, elas sugavam ali a energia
física mesmo de Jesus, emocional, da alma de Jesus. E ele chegava, tem inúmeras passagens. Se você for procurar Jesus buscando refúgio, Jesus descansando, Jesus falava, olha, tá bom, agora vem para cá, só os discípulos. E tem momentos que ele saía sozinho também. Ele falava, não, agora é hora de descansar. Vamos descansar um pouco. Nós precisamos descansar, nós precisamos repousar um pouco, nós precisamos de refrigério. Nós precisamos de descanso físico, de refrigério para a nossa alma, porque senão a gente não vai chegar no final do caminho. Não é parar, é descansar para recarregar a bateria. Amém? Às vezes você usa o seu celular o dia inteiro, ele está gastando bateria. Mas chega uma hora você coloca ele na tomada. Não é porque ele vai parar de funcionar e nunca mais vai funcionar, é para ele continuar funcionando. É só para ele ter condição de continuar te servindo no outro dia. E é isso aqui que Jesus fazia. Como homem, ele parava. Mas como Deus, ele mostrou também. Abram, por favor, Mateus 11, de 28 a 30. Mas ao mesmo tempo que ele era homem, ele era o Filho de Deus, ele era Deus. E aí ele trouxe para nós um outro tipo de descanso. Repete assim comigo, um estado, firme queridos, um estado de descanso. Uma coisa é período de descanso, vou parar um dia, vou parar meio-dia, vou parar 1 hora para comer, vou parar para dormir, isso é período. Mas aqui Jesus fala do estado de descanso, e ele fala que o estado de descanso nosso está nele. Olha o que está escrito aqui, vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Achareis descanso para a vossa alma. Então você vai parar um pouquinho porque seu corpo não aguenta. Mas nós precisamos ir para Jesus, porque a nossa alma não aguenta. A gente pode às vezes estar trabalhando o dia inteiro, às vezes pesado, às vezes lavando, passando, arrumando, ou cuidando de criança, ou fazendo comida, ou não sei, às vezes você trabalha fora o dia inteiro, na frente do computador, chega à noite você está até zonzo, de tanto que você olhou aquilo, e você está ali, você precisa deitar, descansar, a cabeça não para. Então o seu corpo precisa de descanso físico, mas a sua alma precisa de Jesus. A nossa alma precisa de Jesus. É nele que nós encontramos descanso. E é isso que diz a palavra, e é isso que ele estava ali mostrando. Olha, nós vamos precisar de períodos de descanso, mas nós vamos precisar de um estado de descanso, porque senão nós não vamos suportar. Se nós temos falado tanto do final dos tempos e tantas coisas que estão acontecendo, pastora, você está falando que o mundo está acabando agora? Eu não estou falando nada, porque na Bíblia não está escrito o dia e nem a hora. Até Jesus falou isso, não sabemos o dia e a hora, só o meu Pai que sabe. Então nós não estamos aqui para falar heresia, colocar medo em ninguém, mas nós precisamos entender o tempo que nós estamos vivendo. E não está fácil para ninguém. Ainda ontem eu publiquei um vídeo. Eu coloquei em um dos vídeos, acho que foi no do Semear que eu publiquei. Gente, que absurdo. Que absurdo. Às vezes matérias, coisas que estão acontecendo com as nossas crianças. Você tem acompanhado. Como que a gente pode achar que nós não estamos partindo para o final dos tempos? Nós estamos. E aí Jesus vem e fala assim, ó, eu vou te dar uma receita, senão vocês não vão aguentar. Vocês vão ter que pedalar, trabalhar, a igreja vai ter que se levantar, a igreja vai ter que orar mais, a igreja vai ter que jejuar mais, mas a igreja vai ter que ter períodos de descanso. Porque senão, assim como a Isabela não teria como viver tudo que ela viveu naquela viagem, se ela não fosse em alguns momentos carregada no colo, se ela não tivesse um período de descanso, dormindo às vezes no nosso colo, ela não chegaria aonde precisaria chegar, ela não viveria tudo que teria que viver. E nós não temos como igreja, nós não temos como avançar se a gente não recarregar a bateria. E a gente só recarrega a bateria em Jesus.
E o pastor Lucas sempre fala, a Bíblia é tão coesa. O pastor Murilo também está sempre falando, uma coisa encaixa na outra, é tudo tão perfeito. Então a gente vai lá no Velho Testamento e Deus instituindo o descanso. E depois a gente vem no Novo Testamento, Jesus reafirmando o descanso. E mostrando que ele vivia momentos de descanso. E falando para nós que nós temos que descansar nele. É para a gente pedalar, correr, mas é para a gente ter alguns momentos de descanso. E quando a gente vai chegando, falando sobre o final dos tempos, quando a gente vai chegando e vendo Apocalipse, quando a gente pensa para onde nós vamos partir para o descanso eterno. Para onde nós vamos? Às vezes nós vamos no velório, alguém faleceu e o que a gente fala? Descansou. A gente não fala isso? A pessoa parte para um descanso eterno. Queridos, Deus, Ele vai nos dando uma provinha durante a vida daquilo que nós vamos ter lá. O que nós fazemos aqui quando nós estamos no culto? Nós não estamos adorando o Senhor? O que nós vamos fazer na eternidade? Nós vamos adorar. Nós vamos estar lá adorando dia e noite, declarando. Não é gostoso adorar? Agora você imagina. Você não levantar, não trabalhar, não correr, você fica lá o dia inteiro. Declarando, Santo. Não é maravilhoso? O que Deus fez com Davi quando ele estava cuidando lá das ovelhas do pai dele? Ele estava lá no campo cuidando das ovelhas do pai dele. E aí rei Saul ficava possesso e pedia de um espírito mau, está escrito isso na Bíblia, e pedia para chamar o Davizinho para ir lá tocar para ele e louvar. E Davizinho começou a ter um trânsito ali no palácio. Mal sabia ele tudo que ia acontecer lá na frente. Davi lá na frente seria o rei daquele palácio, mas Deus estava dando um trânsito. Ele ia para o palácio, ficava lá, louvava, adorava, voltava a cuidar da ovelha. Ele ia para o palácio e Deus está falando assim, nós vamos entrar um dia no descanso eterno. E hoje nós estamos correndo, mas Ele nos dá a oportunidade de ter um pouquinho de descanso. Um pouquinho de descanso, igual Ele fazia com Davi lá no palácio. Ó, você vai ser o rei daqui, então vamos fazer esse trânsito para você ir vendo como é que funciona o negócio? A vida não é só essa tribulação, essa loucura. Nós precisamos ter um tempo de descanso. E Deus quer isso para nós. Olha o que Deus fala sobre a salvação. Isaías 30:15. Coloca para mim, por favor, na NVI. Isaías 30:15. Diz assim a palavra de Deus. Diz o soberano, o Senhor Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. No arrependimento e no descanso. E eu falei assim, Deus, como assim? E o Espírito Santo começou a ministrar comigo. Não é só porque a salvação é pela graça. E ela é pela graça, por favor, não quero falar nenhuma heresia aqui. Mas sabe, queridos, nos 6 dias que nós estamos trabalhando, nós estamos na força do nosso braço. No dia que nós estamos no descanso, quem que está trabalhando? O nosso Deus, o nosso Pai. Ele está trabalhando por nós. Nos 6 dias a gente está lá se arrependendo. No 7º dia o Senhor está lá. Nós estamos no descanso e Ele está trabalhando por nós. Ele está trabalhando. Ele está cuidando de tudo. Para nos entregar aquilo que Ele quer nos entregar. Para nos fazer viver aquilo que Ele quer nos fazer viver. Só que se a gente trabalhar os 7 dias, como que a gente vai receber? Tem um versículo da Bíblia que é utilizado por muita gente preguiçosa. Então, por favor, não utilize como preguiçoso, tá? Utiliza só porque você é aquele que trabalha os 6 dias, você usa só para o 7º dia. Está escrito assim, aos seus amados, Ele dá enquanto dormem. Você acredita que está escrito isso na Bíblia? Está escrito. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem.
Porque o dia inteiro você está pedalando e trabalhando, e na hora que você dorme é Ele que está trabalhando para te entregar. Ele está trabalhando para te entregar. Amém, queridos? Eu quero ler também Apocalipse 21, do 3 ao 8. Apocalipse 21, eu vou ler do 3 ao 8. Aqui fala do momento que nós vamos estar com o Senhor. O descanso eterno, como que é maravilhoso e poderoso. Mas Jesus quer que a gente experimente um pouquinho disso. Quando Ele fala, vinde a mim, os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lembra que eu falei? Olha lá, isso daqui é o descanso eterno. Mas Deus dá um gostinho, igual Ele fazia com Davi, quando ele ia lá no palácio. Olha o que está escrito aqui. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Jesus quer enxugar dos nossos olhos toda lágrima, quando nós vamos a Jesus. Ele quer acalmar a nossa alma, Ele quer tirar a nossa dor, Ele quer enxugar dos nossos olhos a nossa lágrima. E a morte já não existirá, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Ele quer acabar com a nossa dor, nem que seja por alguns momentos ali. Porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. E o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será filho. Sabe o que é maravilhoso de ser filho? Queridos, às vezes a gente tem vivido como escravo. Porque quem não tem descanso é escravo. É escravo que não tem descanso. É enfado, é levantar, é trabalhar, é não ter salário, é trabalhar para ter um lugar às vezes para dormir no seu Senhor, para ter às vezes um prato de comida. Isso é escravidão. Mas se a gente tem vivido escravidão emocional, se a gente não tem sossego, se a gente só tem pranto, só tem dor, só tem sofrimento, só tem lágrima, se a gente não tem sossego hora nenhuma, nós estamos vivendo como escravo. Mas o Senhor está falando, eu serei seu Deus e você será meu filho. O filho descansa. O filho tem o dia que é carregado no colo. O filho pode cansar, sim. O filho pode chegar para o pai e falar, não estou aguentando. Você já viu criança tentando subir no colo de mãe? Outro dia eu vi as meninas de Eurides tentando subir no colo dela desesperado, correndo atrás dela e desesperado. Porque filho pode fazer isso. Nós não somos super-homens nem super-mulheres. Eu vi ainda hoje uma ministração da pastora Helena Tanuri, um podcast. A Thaís que enviou. E eu fui assistir, foi muito interessante, porque ela falou assim, é a pergunta que fazem para todo mundo, né? Acho que faz para todo pastor, falam isso. Como que você dá conta? Ela falou, eu não dou conta. Porque a pergunta, como que você dá conta de ser essa super mãe, super esposa, essa mulher maravilhosa, aí essa pregadora da palavra, e você faz isso, e você faz aquilo. Ela falou, gente, eu não dou conta. Eu também tenho um dia mau. Não é fácil para ninguém. Então, o que eu faço no dia mau? Eu descanso no Senhor. Eu também tenho vontade de parar, ela falou. Você acha que não tem dias que eu penso em desistir? Eu falo, eu já fiz bastante. Está vindo aí uma geração que está sendo uma bênção, está pregando, está falando. Estou pensando em entregar o bastão. Aí eu vou para o Senhor. E eu descanso no Senhor. Aí ela vai lá e cumpre. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aí o Senhor ministrando comigo, em tudo isso eu falei, Senhor, é o que todo mundo quer. Ter sim alguns momentos de descanso, de refrigério. É tudo uma loucura, seja... O mundo hoje em dia, queridos, não para. Você para descansar, é o Zap pulando, é o Instagram, o Facebook, quem é muito de rede social.
Eu que não sou muito de rede social, não sou, queridos. Não sou, não fico postando. Não estou aqui criticando quem faz, não. Mas eu que não sou, parece que eu não tenho tempo. Eu estou sempre respondendo e chamando. É sempre aquela loucura. Eu fico imaginando quem fica em rede social o tempo todo. Como é que vive? Não dá tempo de fazer as coisas, não dá tempo. E nós estamos vivendo esse mundo, essa vida, esses dias acelerados. E é assim na casa, é assim no trabalho, é assim com a família, é assim na igreja, é assim com todas as funções, em todo momento. E a gente fala, o que eu vou fazer? Buscar Jesus. Descansar no Senhor. E aí eu falei, Deus, é muito fácil falar, mas é bem difícil fazer. É muito fácil falar. Então eu vou pregar e vai todo mundo, muito legal. Mas está sendo difícil. É igual falar para a pessoa que tem insônia. Você já falou para uma pessoa que tem insônia assim, você tem que dormir. A pessoa olha e fala, é sério que eu tenho que dormir? Nossa, eu não sabia que eu preciso dormir. Está tão difícil. Eu falo isso porque já convivi com pessoas com problema de depressão, síndrome do pânico, não dormia. Aquele olho roxo da pessoa falava, você tem que dormir. A pessoa falava para mim, tipo, que novidade. E aí eu falei, Senhor, fala comigo, Senhor. E eu comecei a ler, a procurar na Bíblia. O Senhor falou comigo em Hebreus 4, de 1 a 3. Eu queria que você abrisse na RA, por favor. Porque aqui tem um segredo escondido de como que nós conseguimos aplicar esse descanso. Porque Jesus vem e fala assim, vinde a mim. Aí você fala, beleza, eu vou, mas não está muito fácil de ir. E daí eu falo com o Senhor, mas não está muito fácil de entregar, porque o meu coração está aflito. E por que o meu coração fica aflito assim? Se eu estou entrando para orar e eu estou falando com Deus. Eu estou falando com você, Jesus, mas ainda continua assim, eu não estou conseguindo descansar. E aí o Senhor falou comigo nessa passagem. Olha o que diz a palavra. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, o descanso de Deus é uma promessa, amém? Que foi entregue para todos. Tendo nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós não tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Então foi declarada a palavra do Evangelho. Como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Aqui fala que a promessa do descanso é para todos, só que uns conseguiram aplicar, outros não. E aí fala, por que alguns não conseguiram aplicar se todo mundo ouviu as boas novas? Ei, esse versículo é tão conhecido, a gente vê todo dia na internet. Se você abre o Facebook, Instagram, tá lá. Vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados. Você vai orar com alguém que está com algum problema, você fala, entrega para Jesus. Porque a palavra diz, vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, Jesus vai te aliviar. Mas aí para uns você fala e vai, alivia mesmo. E para outros você fala, não alivia nada. Aí você fala, o que está acontecendo? E é isso que está falando essa palavra. É porque alguns misturaram a palavra com a fé. E é isso que diz a palavra. E outros não tiveram fé. E sabe de uma coisa? Sem fé é impossível agradar a Deus. E como que eu aumento a minha fé? A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então você precisa comer Bíblia. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Porque quando eu leio a palavra de Deus, que é o autor de tudo, eu descubro quem Ele é. E quanto mais eu conheço Ele, mais eu confio nele, mais eu tenho fé. Então quando eu vou falar com Jesus, eu realmente creio que eu estou entregando e que Ele está pegando o meu fardo. Senão eu não consigo crer. É uma palavra. Eu falo, mas não volta vazia. Não volta vazia. É uma semente que está sendo plantada. Quando vai germinar, eu não sei. Você não está acreditando. Você não está regando, você não está acreditando, você não está orando em cima disso. E aí o negócio fica mais complicado. E sabe, queridos, o que vinha ao meu coração nesse momento? A equipe de louvor pode vir para cá. Tem uma frase que fala assim: o sol nasceu para todos, mas a sombra é para poucos. Você já ouviu isso? O sol nasceu para todos, mas a sombra é para poucos. E realmente,
Tem uma outra versão que diz assim: o sol é para todos, mas a sombra é só para quem planta. Coloca aquela foto, por favor, da árvore. Já colocou? O sol nasce para todos, mas a sombra é só para quem planta. Se alguém algum dia não plantar aquela árvore, não vai ter a sombra para sentar embaixo. Deus, Ele dá o sol para todos. Para todos. A promessa do descanso é para todos. Jesus veio para todos. Agora, vai ter salvação quem acreditar nele, não é assim? Então, depende de nós a decisão de acreditar em Jesus. Depende de nós misturar a fé com a promessa do descanso para viver o descanso. Isso é a sombra. Isso é a sombra. E aí eu comecei a lembrar quando eu vi essa foto. Logo que nós compramos o sítio, não tinha nada lá, queridos, nada. Era só o chão, o mato, e não tinha nenhuma árvore, né, Maturim? Né, Maranhão? Nenhuma árvore. E o sol estava lá, para todos. O sol estava lá. E sabe, Jesus, Ele é um rio de águas vivas. A água estava lá em algum lugar, mas a gente também não estava vendo, porque lá não tinha um lago, uma lagoa, um rio, um riacho, nada. Mas no subsolo tem água. Então nós fomos lá e cavamos um poço até encontrar água. E depois que encontrou a água, começou a plantar algumas árvores. Maranhãozinho está lá, cavucando e plantando. E a gente já começa a ver as plantinhas crescendo. E a gente já começa a se alegrar com o fruto que vai comer daquela plantinha, da goiaba, da amora. E a gente já começa a ver a árvore que a gente vai poder sentar embaixo para descansar. E eu estou falando de tudo isso no mundo físico, mas você acha que no mundo espiritual não acontece desse jeito? A promessa do descanso é para todos. Será que você vai ter a sombra? Para você viver esse descanso, você vai ter que acreditar nela. Você vai ter que aplicar a fé junto. E sabe de uma coisa? A fé não depende de Deus, Ele já te deu o sol. A fé depende de nós. Depende de nós buscarmos aumentar nossa capacidade de fé, ouvirmos mais do Senhor, crermos no Senhor. Eu queria te convidar a ficar de pé. Nós vamos louvar o Senhor. O Senhor ministrou muito comigo sobre algo profético que você pode estar fazendo na sua casa. Talvez hoje você entrou por essa porta e você fala: olha, eu estou precisando de descanso. Eu sou uma dessas pessoas, queridos, eu vivo precisando de descanso. Não é porque você é mais fraco não, eu também sou. Nós dependemos de Jesus. Nós não somos nada sem Jesus. E eu estou sempre falando isso aqui. Não somos nada sem Jesus, mas com Jesus nós somos mais do que vencedores. Experimenta entrar no seu quarto, fazer o que nós vamos fazer aqui agora. Isso daqui vai ser um ato profético. Eu queria te convidar, vem aqui para frente se você quer participar desse ato profético. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção, onde nós vamos declarar que Ele é tudo o que nós precisamos, que Ele é alfa, que Ele é ômega, que Ele é princípio e fim, que Ele é o nosso socorro bem presente, que é através dEle que nós não cansamos. Mas sabe, queridos, que você possa exercitar isso na sua casa. Exercitar isso, essa fé. Naqueles dias de aflição, nos dias que você precisa de descanso. Lembra que do seu trabalho você tem um tempo de descanso. Lembra que tem aquele intervalo para você comer, para você recarregar energia, para você tomar um banho. Lembra que tem um intervalo para dormir. Lembra que tem um intervalo no final de semana para ficar um tempo em família.
E sabe, busca esse descanso também em Jesus para a sua alma. Mas nós vamos precisar aplicar a fé junto. Então nós vamos declarar. Quando isso acontecer, você vai para dentro do seu quarto. E não precisa ser com essa canção. Você vai escolher o louvor que você quer. Mas você vai colocar um louvor e você vai começar a declarar: Senhor, eu tenho tudo que preciso, aumenta a minha fé, Senhor. Vamos declarar juntos? Tenho tudo que preciso, pois Jesus é o meu abrigo. Nada me fará deixar meu propósito em ti, Senhor. Tenho tudo que preciso. Vamos declarar. Tenho tudo que preciso, pois Jesus é o meu abrigo. Nada, Senhor, Nada me fará deixar meu propósito em ti, Senhor. Eu sinto, Jesus, Sinto seu fluir em minhas mãos, sinto seu ar em meus pulmões. és a força que me leva a caminhar sem cansar. És o bálsamo que cura minha dor com favor. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é princípio e fim. Pai da eternidade, príncipe da paz, tudo é para Ele, Ele é o Alfa, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é princípio e fim. Pai da eternidade, príncipe da paz, tudo é para Ele, Ele é por mim, tudo é para Ele, e Ele é por mim. Tudo é para Ele, e Ele é por mim. Tudo é para Ele e Ele é por nós. Experimenta entrar no seu quarto. Experimenta falar para o Senhor: Deus, eu estou cansada. Sabe, igual uma criança que fala com seu pai. A criança faz isso conosco. Ele vem na barra da nossa calça, da nossa saia, e ele fala: me pega no colo, eu não estou aguentando. Mas nós precisamos ser tão autossuficientes quanto nós crescemos. Nós queremos ser sempre tão fortes. Para que tudo isso? Para que tanta independência? Essa independência vai nos levar aonde? Nós não vamos conseguir alcançar o final dessa jornada desse jeito. Nós precisamos do Senhor, precisamos nos render, precisamos nos submeter. Precisamos puxar a barra da saia do Pai e falar: Deus, eu realmente estou cansada, Jesus. Então, Jesus, eu tenho tentado caminhar esses 6 dias e tenho tentado fazer aquilo que eu acredito que é o certo. Mas, Jesus, eu preciso que hoje o Senhor me carregue nos braços. E
você vai louvar o seu Deus. Mas você também vai declarar a palavra. Eu quero ler aqui alguns versículos junto com você. Eu queria que os meninos abrissem Mateus 11, 28 a 30, e nós vamos ler juntos. Queria que você imaginasse como se você estivesse no seu quarto, você estaria agora declarando. Você vai abrir os versículos. Vamos declarar juntos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Salmos 91, 1 e 2, vamos ler. Eu vou declarar e vocês vão repetindo. Vamos fazer assim. Eu que habito no esconderijo do Altíssimo e descanso à sombra do Onipotente, direi ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Salmos 23, de 1 a 3, nós vamos ler. Salmos 23, de 1 a 3. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Isaías 40, 29. Isaías 40, 29 diz assim: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Provérbios 3, 24. Provérbios 3, 24 diz assim: quando me deitares, não temerei, deitar-me-ei, e o meu sono será suave. Você pode dar um glória a Deus nisso? Glória a Deus, o nosso sono será suave. Êxodo 33, 14. E nós vamos fechar com esse versículo. Quero que você leve esse versículo com você no seu coração. Se você tem precisado de descanso, se você tem ficado preocupado, se você não tem tido com quem falar, fala com o seu Deus. Fala com o seu Deus, fala com quem resolve os seus problemas. Olha o que diz: respondeu-me. Olha o que Jesus diz para nós: a presença dele é conosco, e ele nos dará descanso. A presença dele é conosco, e ele nos dará descanso. Senhor Jesus, nós colocamos tudo isso que foi declarado diante do Senhor. Nós cremos na tua palavra, e a sua própria palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a tua palavra. E nós estamos declarando a tua palavra, que diz que é no Senhor que nós temos descanso, Pai, juntamente com a sua promessa. Eu quero colocar diante do Senhor cada vida que está aqui, Senhor, e clamar, Pai. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor. Queremos aumentar a nossa estrutura de fé, a nossa capacidade de fé, para juntamente, Senhor, com a sua promessa, Pai, vivermos tempos de descanso, períodos de descanso, estado de descanso, Pai, e termos como recarregar as energias, recarregar as baterias e prosseguir para o alvo, Senhor. Prosseguir em te conhecer, prosseguir, Jesus, como uma igreja vitoriosa, prosseguir como famílias vitoriosas em Cristo, Pai. No nome de Jesus, eu te louvo, te adoro,
te agradeço e abençoo cada vida aqui no nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus se você acredita nisso? Aleluia! Aleluia! Aleluia, 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 aleluia. Cremos nessa palavra, Jesus. Nós cremos, Jesus, no poder da tua palavra. Nós cremos no Deus que nós temos servido, no Deus que nós temos amado. Nós cremos no poder do nome de Jesus, que nos resgatou da morte para a vida eterna. Nós cremos, Jesus, no teu sangue vertido naquela cruz. Nós cremos, Jesus, e declaramos, Pai, que nós descansaremos no Senhor. Nós descansaremos no Senhor, no nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor possa continuar falando ao seu coração durante a noite, nos próximos dias. E que em todo momento que você sentir qualquer preocupação, que você possa lembrar que você tem um Pai, que você não é escravo, você é filho. E um filho tem períodos de descanso. Um filho vive um estado de descanso na casa do Pai. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós temos... O pastor Murilo, como vocês sabem, está viajando com a Laurinha. Eles estão lá no Maranhão, numa missão lá no Maranhão, e tem sido uma bênção. Com certeza ele vai trazer algo para estar falando nos próximos dias, quando retornar. E nós temos agora, sábado, culto dos jovens às 19 horas, isso, né, pastor? Às 19 horas, domingo, não percam a EBD. E também todos aqueles que vão batizar, venham no domingo, porque nós vamos estar conversando um pouquinho, né, sobre algumas coisas muito especiais, uma preparação para o batismo. Se você tem dúvidas se você vai batizar, vem também. Vem também, que daí você tira a sua dúvida. Você vem, você conversa e aí depois você decide. Mas com mais informações, né? Decide de forma mais acertada. Porque a melhor coisa é a gente ter informação para decidir. Amém? E à noite, em nome de Jesus, um grande culto ao Senhor. Nós aqui todos juntos celebrando o Rei dos Reis, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Senhor Jesus, Pai, te louvamos e te damos graças, Pai, pela sua presença gloriosa, pelo seu amor que nos envolve, por como o Senhor nos mima, por como o Senhor cuida de nós, Pai. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, a sua bênção sobre o restante da noite, o final de semana, Pai, tudo aquilo que nós temos para viver e fazer, que o Senhor recarregue as nossas energias em todo o tempo. Nós descansamos no Senhor, colocamos famílias diante do Senhor, rendidas diante do Senhor. Pedimos a sua bênção, Pai, sobre cada família aqui representada. Que o Senhor abençoe e guarde em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe e vai na paz do Senhor.